Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos falar da famosa sequência de Fibonacci. Antes de falar da sequência de Fibonacci em si, precisamos saber o que é uma sequência. Uma sequência numérica ou sucessão é uma lista de números que segue uma determinada regra matemática, chamada de termo geral. A cada n natural, ela associa a um termo. Por exemplo, temos a sequência harmônica, dada pelo inverso de n. O primeiro termo é 1, o segundo termo é meio, o terceiro termo é um terço, o quarto é um quarto, e assim por diante. A cada natural n, ela associa um número da forma 1 sobre n. Esse é o termo geral da sequência. Uma sequência famosa é a sequência geométrica, mais conhecida como progressão geométrica, onde o termo geral é o primeiro termo vezes uma razão elevada a n-1, onde n é o número do termo e a razão é o quociente entre o termo posterior e o termo anterior. Ligado ao conceito de sequências, temos as séries, que são somas parciais de sequências. Por exemplo, a série harmônica é a soma dos enésimos termos de uma sequência harmônica. E do mesmo modo, podemos estender isso a quantidades infinitas de termos. Falaremos mais sobre séries em vídeos futuros. A sequência de Fibonacci é uma das mais famosas sequências. Um termo da sequência de Fibonacci é a soma dos dois termos anteriores. Geralmente ele se inicia com 1, repetindo em seguida o número 1, e a partir daí cada termo é a soma dos dois anteriores. Por exemplo, o terceiro termo é a soma do segundo com o primeiro, 1 mais 1, que dá 2. O quarto termo é a soma do terceiro com o segundo, 1 mais 2, que dá 3. O quinto termo é a soma do quarto com o terceiro, 3 mais 2, que dá 5, e assim por diante. A sequência é conhecida desde a Grécia Antiga, porém só tomou forma a partir de Leonardo de Pisa, mais conhecido como Leonardo Fibonacci, no século XII. Fibonacci estava estudando a quantidade de casais de coelhos, impondo as seguintes regras. No primeiro mês, só há um casal. Cada casal dá à luz somente após o segundo mês de nascimento. Cada casal dá origem a somente um novo casal. E por último, os casais nunca morrem. A quantidade de casais em cada mês forma os termos da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci pode ser gerada através de uma série de potências, onde os coeficientes desta são os termos da série de Fibonacci. A sequência de Fibonacci também forma um espaço vetorial. Qualquer termo pode ser escrito como uma combinação linear dos dois termos anteriores. Logo, os dois termos anteriores são as bases desse espaço vetorial. Uma das coisas mais fascinantes da sequência de Fibonacci é que a partir dela encontramos um número, chamado de proporção áurea, ou número de ouro. Vimos no início do vídeo que a razão de uma sequência é o quociente entre um termo e o seu termo anterior. Quando fazemos o número de termos da sequência de Fibonacci tender ao infinito, a razão entre os termos sempre resulta num determinado número, que é um número irracional. Essa é a proporção áurea, ou o número de ouro. A proporção áurea está em todos os lugares, na altura do ser humano em relação à distância do umbigo até o chão, na relação da medida do ombro à ponta dos dedos e a medida do cotovelo à ponta dos dedos,
E isso levou muitos artistas a pensarem que o número áureo é a proporção perfeita do corpo humano. Quanto mais as proporções do nosso corpo tendem ao número áureo, mais bonito o corpo é. Vemos isso na obra de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano, e no quadro também de Da Vinci, A Mona Lisa. No quadro Nascimento de Vênus, de Botticelli, e no Sacramento da Última Ceia, de Salvador Dalí, onde as proporções entre o comprimento e a altura do quadro está em proporção áurea. Vários artistas renascentistas utilizaram-se da proporção áurea em suas obras. Também podemos encontrar a proporção áurea na música, a Quinta Sinfonia de Beethoven e algumas composições de Claude Debussy. Na literatura, Victor Hugo e Shakespeare também utilizam proporções áureas para dar ritmo aos seus textos. Podemos também encontrar a sequência de Fibonacci e a proporção áurea na natureza, na famosa espiral Nautilus, na espiral formada pelas folhas de bromélia e os arranjos das folhas de algumas plantas em torno do caule. A sequência de Fibonacci também descreve perfeitamente a reprodução das abelhas. A sequência de Fibonacci e o número de ouro é encontrado por toda a natureza, como um padrão. Não é à toa que muitos artistas, matemáticos e filósofos se encantaram pela sequência de Fibonacci, a colocando como padrão perfeito da natureza e do que é belo. Para quem gosta de programação de computadores, você pode implementar a sequência de Fibonacci em um programa. Por exemplo, eu fiz esse programa em C, onde dado o número n de termos, o programa ele retorna a sequência de Fibonacci. Bem pessoal, se gostaram, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Também compartilhe o vídeo e curta nossas páginas no Facebook, O Mundo da Incerteza e Economia Exata. Até o próximo vídeo.